Foi quando eu entendi isso e comecei a aplicar no meu CPF que os bancos começaram a brigar para oferecer crédito para mim. Todos os cartões que eu pedia aprovava ótimos limites. Inclusive isso acontece até hoje. Eu consegui o ultravioleta sem anuidade e eu tenho essa mensagem aqui do Banco C6 oferecendo o Carbon sem anuidade há muitos meses para mim. Então é importante que você aprenda e aplique isso no seu CPF para conseguir linhas de crédito. Pessoal, olha só, essa foto aqui é de 2019. Naquela época eu trabalhava em uma empresa e o meu salário como CLT na carteira era de pouco mais de R$ 2.000. E por que eu tô mostrando isso aqui pra vocês? Não importa o quanto você ganha como CLT ou qual é a sua fonte de renda, você pode ter muito limite de crédito se você entender como que os bancos funcionam. Mas tem um conceito que as pessoas acabam confundindo aqui sobre movimentação bancária e relacionamento bancário. Você precisa entender que a movimentação é um dos passos para que você crie relacionamento bancário, mas não é o único. Você precisa entender como que o banco funciona como um todo para que você consiga muito limite de crédito. Atualmente, olha só quantos cartões eu tenho, mas que fique muito claro aqui para vocês, eu nem utilizo nem 20% do limite de crédito total que eu tenho. E eu tô dizendo isso para vocês porque se você entender o conceito desse vídeo aqui e aplicar no seu CPF, você vai conseguir sim muito limite de crédito, independente do banco que você trabalha. E para te ajudar com isso, eu trouxe 4 dicas práticas que você pode começar a aplicar ainda hoje para que você aumente muito a probabilidade de conseguir ótimas linhas de crédito. Mas antes eu preciso falar para vocês o seguinte: com grandes limites, você tem que ter grandes responsabilidades. Eu só tenho tudo isso de limite aqui porque eu utilizo o cartão de crédito com sabedoria. Eu não gasto mais do que eu dou conta de pagar. Você tem que ter responsabilidade com as suas finanças aqui. A partir do momento que você tem um cartão com 10, 15, 20, 40, 60 mil reais de limite. E no final do vídeo eu vou te dar a dica mais importante, mas é uma dica que só funciona se você aplicar todos os itens dessa lista aqui. Então você precisa assistir o vídeo na sequência e ir aplicando no seu CPF. Primeiro, 2 coisas aqui muito importantes. Você precisa ter relacionamento bancário com fidelidade naquele banco. Sempre falei para vocês que todas as vezes que eu quero aumentar o limite ou conseguir um cartão daquele banco, eu torno aquele banco meu principal. Então você tem que fazer Pix, movimentações, portabilidade de salário. Se possível, cadastrar a sua chave Pix. Você já percebeu que tem alguns bancos que quando você coloca o CPF mais o número de celular como Pix, você ganha um bônus, ganha mais pontos no cartão de crédito, tem desconto na anuidade. Algum benefício você tem de cadastrar a sua chave. Justamente por isso, porque o banco quer que você seja fiel à instituição para que eles ganhem mais dinheiro. O banco não é bonzinho, mas o produto que ele vende é justamente o dinheiro. E você quer ter acesso a esse dinheiro, então você tem que saber jogar o jogo da forma que funciona. Você tem que ser fiel àquele banco dentro da sua realidade, utilizar o cartão o máximo possível, utilizar a conta o máximo possível, fazendo Pix, portabilidade, porque o caminho do relacionamento que vai fazer com que o banco confie em você. Lembra-se que crédito vem de acreditar. Então, por exemplo, vamos supor, esse cartão do Mercado Pago aqui, ele tem R$16.700 de limite. Então o Mercado Pago acreditou em deixar esse limite todo aqui para mim, para eu utilizar da forma que eu quiser. Mas isso só aconteceu porque o banco acreditou em mim, eu faço movimentação. Já gravei esse vídeo falando sobre todos os benefícios da conta Mercado Pago. É a conta que eu utilizo para o meu dinheiro do dia a dia. Ela já me pagou mais de R$300 somente de utilizar a conta, porque eu gosto. Então eles vão liberar limite para mim. Outro cartão que eu tenho aqui, ó, o Nubank Ultravioleta. Se eu não me engano, agora tá com R$13.000 de limite. O banco confiou em mim em deixar esse cartão de crédito. XP Visa Infinity tem R$40.000, mas eu já falo para vocês que é a próxima dica, porque que eu tenho bastante limite aqui no XP. Tem o Inter também, limite de R$15.000 e assim sucessivamente. O que você precisa entender é o seguinte: a partir do momento que você abriu a conta naquele banco, você já passou por uma avaliação de crédito e eles vão ou não liberar limite para você. Mas a cada 2 ou 3 meses, dependendo do banco, ele faz uma nova reanálise de crédito. Então a cada mais ou menos 60 ou 90 dias, você pode estar aumentando o limite do seu cartão se você jogar o jogo da forma que os bancos querem. Agora a terceira dica, ela funciona muito melhor para bancos tradicionais, Itaú, Bradesco, Caixa, etc., onde você tem o contato do gerente da sua conta. É importante que você tenha um bom relacionamento com o gerente para contas de grandes bancos. Isso pensando no futuro. Por exemplo, financiamento imobiliário é algo um pouco mais difícil do que financiamento de veículos ou até cartão de crédito, porque é um volume muito grande, é uma dívida geralmente de 30 anos. Então você tem que ter um histórico muito bom para que você consiga. Então, se você tem conta em banco tradicional, é legal que você tenha um relacionamento com o seu gerente, mas toma muito cuidado, porque a maioria, não todos, a maioria dos gerentes, eles têm que bater meta, então ele acaba tentando te vender título de capitalização, COI, esse tipo de produtos
que é péssimo para você e é muito bom para o banco, por isso que eles batem a meta. Então toma cuidado, mas é importante que você tenha relacionamento com o seu gerente. Inclusive, alguns bancos digitais já tem gerente de conta também, que você pode estar trocando, WhatsApp, etc. E agora, linkando lá com o começo do vídeo que eu falei para vocês, é o seguinte, naquela época que eu ganhava R$ 2.000 como CLT, o meu pai estava utilizando a minha conta também. Ele é pedreiro, ele estava com o nome negativado naquela época, então ele recebia o dinheiro do serviço dele na minha conta corrente, por isso que eu aumentei muito o meu relacionamento bancário e o banco foi liberando mais limite, mais limite. Meu pai utilizava meu cartão de crédito também, sempre pagou dentro da data, então eu consegui muito limite de crédito, não pelo meu salário, e sim pelo relacionamento bancário que eu tinha naquela época. E daí acaba sendo uma bola de neve positiva, porque o banco acaba alimentando o cadastro positivo, o seu score aumenta e com isso existe a possibilidade maior de você ter outros cartões de crédito com bons limites também. E agora algo muito importante também é que você faça investimentos dentro do banco, porque o banco ganha dinheiro de várias formas, uma delas é pegando o seu dinheiro, vamos supor, a nossa taxa Selic está em 15% ao ano. Então hoje, quando você investe num CDB que paga 100% do CDI, ele dá na média de 1,15%, 1,17% ao mês de rentabilidade. Eu digo na média porque tem a questão dos juros compostos, a Selic tem que se manter nessa faixa para que seja essa rentabilidade. Só um exemplo. Então vamos lá, você está emprestando seu dinheiro para o banco, ele está te pagando 1% ao mês, e para a pessoa que está pegando do banco emprestado, ele está cobrando 5, 6, 7, até 9, 10, 12% ao mês. Então esse spread, essa diferença é o lucro do banco. Então, quanto maior o dinheiro que você tem investido naquele banco, maior a probabilidade de você conseguir bons limites. E isso tem uma questão legal também, porque o banco não pode emprestar muito dinheiro que ele não tenha em caixa. Para isso, você precisa saber o índice de Basileia e mobilização daquele banco. Deixa eu te explicar como que funciona. Nós temos esse site aqui que é Banco Data, que ele explica. E eu peguei o Nubank aqui como exemplo. Olha só, o índice de Basileia está em 15,8 e mobilização está em 2,6. E olha o que cada gráfico quer dizer aqui. Em síntese, o índice de Basileia determina a relação entre o capital da própria instituição e o capital de terceiros, que será exposto a risco por meio de carteira de crédito. Por exemplo, se um banco possui um índice de Basileia de 20%, significa que a cada R$ 100 emprestados, o banco possui o patrimônio de 20%. O índice mínimo é 11%. Então, a cada R$ 100 que o banco empresta, o mínimo que ele deve ter de recurso próprio é 11%. Como que está o Nubank aqui? Olha, ele está em 15,8%. Então, a cada R$ 100 que o Nubank empresta para os clientes, R$ 15,80 é do próprio banco, entendeu? E agora, e o índice de mobilização? Quanto mais reduzido for o índice de mobilização, maior a agilidade do banco para usar o patrimônio a fim de honrar os seus compromissos. Por exemplo, se um banco possui um índice de mobilização de 30%, significa que a cada R$ 100 em seu patrimônio, 30 estão investidos em bens que não possuem uma liquidez imediata, ou seja, imobilizado em imóveis, veículos e materiais, etc. O índice máximo é de 50%, então aqui quanto menos, menor. Então olha só, o valor imobilizado do Nubank de 2,6, ou seja, se tiver saques em massa do Nubank, ele vai conseguir honrar até certo ponto, né? Porque somente 2,6% do Nubank está em coisas imobilizadas, como imóveis, etc. E por que eu estou te explicando isso? Quando você empresta dinheiro para o banco, você vai estar ajudando no índice de Basileia do banco, entendeu? Quando você empresta dinheiro do banco, você está dando a capacidade do banco de conseguir mais dinheiro, entendeu? Melhorando esses índices aqui de Basileia e mobilização, que é uma conta muito complexa, mas é só para que você entenda o conceito. Então, fazer investimentos é algo muito importante que realmente vai trazer benefício para que você consiga cartão. Lembra que eu falei do XP? Eu tenho R$ 40.000 de limite aqui. Eu consegui ele lá em 2022, se eu não me engano, ou 21, não me lembro. Naquela época eu coloquei R$ 5.000, foi aprovado com limite de 8.000, mas depois disso eu comecei a investir em fundos imobiliários e na minha primeira compra aqui de fundos imobiliários, o limite já subiu para R$ 40.000. Eu tinha cerca de, sei lá, R$ 1.000 em fundos imobiliários. O cartão de crédito já foi para 40 mil. Não está atrelado de forma direta, mas é algo que pode te ajudar. Infelizmente, não é um botão mágico que você aperta e vai conseguir limite de crédito. Você tem que entender o conceito do banco para aplicar no seu CPF. Mas dessa forma aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir. E a última dica muito importante é você manter o seu nome limpo, porque é muito óbvio para todo mundo, mas você tem que ficar esperto, porque às vezes tem negativação no seu CPF e você nem sabe. Às vezes algum primo, algum tio, algum sobrinho, sei lá, alguma pessoa
tentou pedir um cartão de crédito no seu nome. Isso acontece, infelizmente, com milhares de idosos. Por exemplo, o neto percebe que a vozinha não entende muito do assunto, vai lá abrir uma conta ou um cartão no nome dela para fazer coisa errada. Então isso pode ter acontecido com você ou até mesmo erro do banco. Por isso que é importante que você assista esse vídeo aqui, para que você aprenda a aumentar o seu score e também perceber se tem dívidas ou até contas no seu nome que você não está sabendo. Então, em resumo, é isso: movimentação com relacionamento bancário, fidelidade, usar o banco o máximo possível. Quanto mais dinheiro você movimenta e investe naquele banco, mais você faz o banco ganhar dinheiro e por isso ele te incentiva com melhores limites, menores taxas, etc. Relacionamento bancário é muito importante, principalmente pensando no futuro. Quando você for financiar um imóvel, se você tiver um bom relacionamento bancário, os bancos vão brigar entre eles para te liberar limite. Eu tenho certeza que se você entender e aplicar esses conceitos que eu passei no vídeo aqui, você vai conseguir muitas linhas de crédito. Isso aconteceu comigo agora. Eu fui financiar um carro e todos os bancos que foi feito a ficha aprovaram o limite, eu consegui brigar, consegui uma taxa 0,4 menor ainda do que o banco tinha oferecido para mim. Então todos os bancos aprovaram a minha ficha e eu pude escolher o banco com a menor taxa do mercado. E de fato, pouco importa quanto que você ganha como CLT, e sim qual que é o seu histórico e como que você trabalha com aquele banco. Mas é isso, se inscreva no canal, ativa as notificações, fica com Deus e até mais.